Você abre o Instagram e vê vários corpos inacreditáveis e você pensa, pô, queria ser assim. Só que você não sabe o que tem por trás daquela foto. O que a pessoa fez para chegar naquele nível? O que ela está usando? Será que ela editou a foto? Será que ela usou inteligência artificial, Photoshop? O que de verdade tem ali, né? E o pior é que às vezes você se compara com aquela pessoa e, e acha que você é inferior porque você não consegue chegar naquele nível. Então nesse vídeo eu vou te mostrar por que o shape que você quer talvez nem exista de verdade e caso exista, qual o preço que a pessoa tem que pagar, entre aspas, para manter aquele corpo. E é claro, o que você precisa entender antes de pensar em usar qualquer coisa ou tentar alcançar esse corpo, para você não se ferrar à toa e ainda perder tudo depois. E no final, se você quiser evoluir com inteligência, eu ainda vou te mostrar um caminho para você seguir que vai te facilitar muito. Então, bora pro que ninguém tem coragem de contar agora. Mas antes, sou Brano Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então vamos embora nesse vídeo explicar os mistérios do shape perfeito. Então vamos lá, a ilusão do shape online. Você já parou para pensar que não importa o quanto você se esforce, parece que você ainda fica muito longe daqueles corpos que você vê no Instagram? Mas deixa eu te falar, normalmente você está se comparando com uma ilusão, literalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria daquelas fotões assim que super impressionantes são resultado de alguns tipos de estratégia que eles usam. Primeiro, pump, eles dão uma exercitada antes para aumentar o músculo e ficar mais inchado. Segundo, é uma estratégia que a gente chama de carb up ou carbo load, que ele passa alguns dias comendo carboidrato para puxar água para dentro do músculo e ficar com um aspecto inchado. Mas esse efeito dura poucos dias, porque se continuar assim, a pessoa fica muito inchada. Então ela consegue fazer uma mini preparação para fotos ou para algum tipo de coisa assim, em que ela fique sem retenção e com muito água no músculo, com o músculo cheio. Da mesma forma que fisiculturistas fazem para competição. Terceiro, eles usam vários manipulados para tirar água e diuréticos e fazem com que eles fiquem com a pele muito fina. Então eles fazem isso para algumas fotos e algumas coisas assim para ficar melhor no Instagram. Número 4, tem todo um detalhe de iluminação, manipulação ali de vídeo, luz, ângulo, contração. Então, você vai ver vários vídeos de blogueiros que mostram, tipo, na verdade assim, e no Instagram assim. Então, é um conjunto de estratégias a curto prazo para parecer 110% só para gravar algumas coisas, alguns conteúdos e parecer extraordinário. Ainda mais hoje, está muito difícil. Você consegue montar com IA coisas impressionantes, que parecem verdade. E mesmo que o cara esteja bem, tem Photoshop, tem filtro, algumas edições de IA às vezes. Então hoje em dia é muito isso. Então não acredite em tudo que você vê. E sim como é que você pode ficar. Você antes e você depois. Porque o resultado disso o que, que é? Você acha que está atrasado, que você não é bom o suficiente, que eles têm algo que você não tem. Eles podem até ter, mas não é bem o caso, né? Você não precisa dos mesmos recursos que eles para ter um corpo foda. E a pior parte disso é influenciar usar hormônios, porque as pessoas acabam querendo usar porque acham que para ficar daquele jeito elas têm que tomar várias coisas. E não é bem assim. Então, às vezes, você usa isso como uma frustração ou justificativa para cometer algum delito ou alguma coisa que fazer algum ciclo, alguma desculpa, né, para você acabar usando, porque você vê aquele corpo lá, aquela pessoa sendo o centro das atenções e acaba que você quer ter uma atenção assim também. Então, para se sentir diferenciado, você quer acabar indo para o lado negro da força. Então, vamos para o bloco de hormônios escondidos. O que que esses influencers fazem para se manter com um corpo tão foda o ano inteiro? Existe uma estratégia chamada Blast and Cruise. Nada mais é do que
Blast é um período que a pessoa passa ciclando, de fato. E o cruise é uma regulação hormonal. Eles pegam o Blast ali, diminui a dose, regula os exames, só que não para de ciclar. É tipo uma reposição, só que um pouco maior. E aí eles regulam os exames e continuam ciclando sem parar. E aí depois do cruise, eles voltam pro Blast. E aí eles ciclam de novo, de novo. E aí passa um tempo, para o ciclo, regula tudo, depois volta o ciclo. Entende? Só que sem parar de usar a testosterona. Ou seja, isso é uso contínuo. A pessoa nunca fica natural e nem faz TPC. TPC seria uma terapia pós-ciclo, que normalmente a pessoa faz um ciclo e depois uma terapia pós-ciclo para ela ficar natural de novo. E o maior risco desse tipo de ciclo eterno seria o coração, porque o colateral do coração é algo que é muito difícil controlar. Praticamente não tem como. E o coração vai crescer uma hora e ele meio que não volta ao normal. E tipo, além de fazer isso, ciclar eternamente, as pessoas ainda usam várias técnicas de Photoshop e ciclo de carboidrato, com dieta, treino. Então, tipo assim, é um nível muito alto, muito profissional. Então, pessoas normais, assim, querendo ficar desse jeito, apostando toda a saúde nisso, acaba não sendo muito lógico. Então, a melhor coisa nessa questão seria você focar em ser o seu melhor e parar de se comparar com essas pessoas, porque elas usam técnicas absurdas e coisas de alto nível. Então, fora mulheres também, que tem vários tipos de procedimentos, né? Estética e várias coisas assim, muito apelativas que transformam totalmente a pessoa. E aí, pô, a pessoa é super influenciada, então acaba usando hormônios por conta própria, aí não faz exame, não tem acompanhamento. Aí vê uma diquinha ali para prevenir colateral e começa a fazer sozinho. Só que ela fica muito à mercê dos colaterais, né? Então pode ter várias coisas. Às vezes tá com gordura do fígado, excesso de peso, não sabe como segurar o shape no pós-ciclo, às vezes nem faz pós-ciclo. Aí fica sem libido, aí começa a ficar zoado, aí não sabe o que fazer, se para, se continua, se usa o remédio. E aí o que era para ser uma evolução, né, para a pessoa usar o negocinho, melhorar, acaba tendo mil tipos de problemas. Mas ó, agora deixa eu te contar um pouco da minha história. Eu já estive nesse lugar natural, competi na Men's Physique. Eu vi os caras lá gigantescos e falei, pô, quero ser assim também. Mas não tenho coragem. E aí, minha mulher na época me traiu e eu acabei começando a usar por um trauma emocional. Só que eu me matava, dieta e treino, não errava uma refeição, era super focado, disciplina 100%. Acordava 5 da manhã para fazer aeróbico de jejum, antes de ir para a escola, né? Na época eu era muito novo. Aí, só que quando eu competi já era um pouco mais velho, tinha 20 anos, então já estava na faculdade. Mas ainda assim acordava cedo antes de ir para a faculdade, para fazer aeróbico de jejum, no caso. E assim, se for olhar meu shape natural, eu olho hoje e falo, porra, não tinha por que eu ciclar, tava muito bem. Shape ideal. Só que aí, um trauma, entendeu? A gente fica meio cego, né? Vamos dizer assim. Muita influência externa botando luz na gente, né? Então a gente é muito influenciado, ainda mais sendo novo desse jeito. Mas o problema de tudo isso é que eu comecei a usar os hormônios sem estrutura. Porque eu fazia dieta treino e achava que usando hormônio não precisava mais, que ia compensar. E aí eu comecei a me ferrar todo, porque eu fiquei muito inchado, eu estava com pressão alta e eu não conseguia fazer dieta direito, porque eu ficava muito com a cabeça achando que não precisava fazer dieta. E aí eu fiquei um ano com o shape muito ruim, tipo, muito pior que eu era natural. E o pessoal falou, porra, por que você usou então? Meio que isso, assim. E a lógica de tudo isso é o quê? Eu usei hormônio para tentar resolver um problema, fiquei com muito mais problemas. Isso normalmente é o que acontece com as pessoas. E olha que minha genética é muito boa para colateral, não sinto quase nada. Só que o hormônio não me ajudou em nada, não me regulou emocionalmente, piorou meu shape, então não fazia sentido nenhum. E eu ainda era influenciado pelas pessoas a manter o Blast em Cruz, ou seja, ficar ciclando direto, porque uma hora ia dar bom. E até que deu, né, uma hora. Só que quando eu resolvi fazer dieta,
treinar sério, né? Parar com esse negócio de não precisa fazer dieta. E aí eu voltei ao foco firme na disciplina e comecei a ter um bom shape, até competir na bodybuilding. Só que, galera, vamos a uma realidade fisiológica aqui, né? Nosso corpo não foi feito para ficar denso e seco o ano todo. Você fazer isso de forma usando as paradinhas, estimulante, hormônio para isso, acaba pagando um preço grande, entende? Isso, com o tempo, vai destruindo o corpo, o coração, a mente e tudo, entende? Então, se você puder fazer isso com dieta, treino e cardio, aí seria ótimo. Só que você entende que é meio que um distúrbio? Porque assim, o que você quer de um shape bom, de natural, de você ter um corpo estético, é exatamente você ter uma saúde boa, para você ter mais disposição, para você ser feliz, para você ter autoestima. E tudo isso você entende que o hormônio não é para dar isso. Ele é algo excessivo, né? Não é para fins saudáveis ou ter longevidade. E você, então você entende? Uma pessoa, ela no limite natural já estaria com um corpo ótimo. Se estiver gostando do vídeo, já dá aquela curtida aí e também se inscreve no canal que todo dia tem vídeo, cada vez com mais conteúdo e mais coisas importantes para você botar o shape. Muito mais facilidade, prática e rápido. Então vamos lá. Supondo que você quer ter um corpo de influencer, o que você precisa saber antes de qualquer coisa? Primeiro de tudo, você tem que fazer exames naturais. Exame completo. Perfil lipídico, hemograma, fígado, rins, coração. Dá uma olhada em tudo, vê como é a sua referência natural. Segunda coisa, dieta. Se você acha que tem que ser regrado quando você é natural, hormonizado, você tem que ser muito mais. Senão você vai encher de colateral. Então, a dedicação é em dobro. A pessoa meio que tem que viver para isso. Tem que ser a prioridade dela. Normalmente é assim que funciona. Número 3. Você está gastando saúde com isso. Dinheiro, esforço, fazendo dieta, disciplina. Você tem que montar toda a estrutura de treino que acompanhe isso. Porque se você não tiver sobrecarga progressiva, você não vai crescer direito, né? Você vai crescer por causa do hormônio, mas pela dieta e treino, não. Então, se você quer ter o seu limite, seu potencial máximo, você tem que evoluir no treino igual você estivesse evoluindo natural. Número 4. Escolha um médico bom e negocie com ele o seu ciclo para você manter um exame de qualidade, mesmo usando as coisinhas. Para você ver um limite e saber até onde você pode ir e quais tipos de hormônios você vai estar bem e quais você não vai poder usar. Número 5, acompanhamento de verdade. Escolha alguém que você confie, que pode te ajudar nessa jornada. Se você precisar, eu estou aqui também para te ajudar. Você pode fazer um acompanhamento comigo ou com minha equipe. E a gente consegue montar toda a estratégia para você. Estruturar tudo de forma que você amenize os riscos o máximo possível e tenha o máximo de resultado. Mas vamos lá. Supondo que eu pudesse voltar no tempo ou estivesse no seu lugar, o que eu faria agora? Primeira coisa, eu focaria em pegar o meu limite natural, ficar o máximo natural possível até eu evoluir o máximo no treino, na dieta, fazendo periodização certinha, fazendo ciclo de carboidratos, fase de ganho, de manutenção, fase de emagrecimento, ia fazendo toda a estratégia necessária para eu alcançar o melhor shape possível. E número 2, já faria aquele exame, veria tudo, como é que tá. E aí já iria com o médico definir meu limite. Ó, esse aqui é meu máximo, não quero passar disso, isso aqui tá bom para mim. E é isso. E vai ser tempo máximo de ciclo, dose máxima que você vai usar, colaterais aceitáveis e inaceitáveis, e exames. O que me faria parar no exame? E aí você tendo isso em mente, as coisas vão fluir com muita facilidade. Lembrando que mesmo tendo tudo isso sob controle, ainda não é 100%, nada é 100%. E número 4, teria muita paciência, testaria as doses e ia indo aos poucos. Qualquer coisa acima do natural ia me fazer evoluir. E aí eu poderia progredir no treino, na dieta e continuaria evoluindo tranquilo ao longo do tempo, que era isso que eu iria querer, né?
Tá sempre evoluindo. Mas lembrando, eu só faria tudo isso se eu tivesse e agir como atleta. Eu teria uma vida de atleta, com disciplina de atleta, mas sem competir. Então, eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu faria dessa forma. Então, vou resumir tudo aqui rapidamente. Os shapes que você vê no Instagram, tudo editado, manipulado ou momentâneo. Usar hormônio sem preparo vai ferrar o shape, vai ferrar a saúde, vai ferrar o eixo hormonal e pode ter vários colaterais. Tudo que você ganhar, quando você parar de usar, você vai perder. Então, faz sentido nenhum sem acompanhamento ou sem alguém para instruir. Se for usar alguma coisa, você tem que seguir toda a estrutura de dieta e treino, porque sem ela você vai se ferrar tudo, ficar um resultado muito pior e vai ficar pior do que era natural. Então, você quer usar de maneira consciente, exame, acompanhamento, estratégia e bom senso. Sem isso, você está cavando o próprio buraco, meu amigo. E nem preciso dizer, né, que não entre por influência de ninguém, entendeu? Faça suas próprias escolhas. Veja na mente, reflita se realmente você quer isso. Então, não seja influenciado pelo Instagram, pelas influências. E dá pra ter um corpo muito foda natural. Muito bom mesmo. Normalmente é o que as pessoas querem. Quando começa a usar hormônio, passa do ponto, vamos dizer assim. Então, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Espero que tenha te dado clareza. Até a próxima.